Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política de O Tempo, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccherete. Secretário, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu te agradeço, Letícia, é sempre um prazer. Acho que já é a terceira vez que eu venho aqui no Café com Política, então obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Quem também vai participar da conversa de hoje é o repórter de cidades, Railan Oliveira. Obrigada, Railan. Olá, Letícia, é um prazer estar aqui com você, com o secretário. Obrigado mais uma vez por atender a nossa equipe. Vamos aí, terceira vez, mas a gente sempre com assuntos, né? Secretário, um assunto que não dá para deixar de falar que tem movimentado é sobre a questão do fechamento ali do bloco cirúrgico do Amélia Lins. Será que por que fechar esse bloco cirúrgico? E se tem valido a pena mesmo com a insistência, né, com as reclamações de tantos servidores, da população? Bom, Letícia, nós temos convicção do que tem que ser feito, né? Então temos de fato um grupo de servidores, não é muitos, não são muitos, que não querem a mudança. Isso é natural, nós temos que ver isso como naturalidade. De fato, estão há muitos anos ali, apesar que o João 23 é 100 metros de distância, não é uma mudança da rotina. Mas a convicção que nós temos é que o bloco hoje, por exemplo, ele foi fechado porque quebrou o equipamento e nós fizemos as reformas para novos equipamentos que chegaram em novembro, que são os focos cirúrgicos, por exemplo. E nessa transição, o Hospital João 23 conseguiu absorver não só as cirurgias do Hospital Maria Amélia Lins, mas ainda aumentou as próprias cirurgias. Nós saímos de 916 cirurgias para mais de 1.000 cirurgias. Além disso, a mortalidade caiu de 5,6 para 3,5. Isso significa que estão morrendo menos pessoas. E o tempo de permanência reduziu. Maria Amélia Lins é um anexo do João 23 que fazia sentido até percebemos que a eficiência do João 23 é capaz de absorver e nos dá a oportunidade de não fecharmos o H-mal, de levarmos ele para cirurgias eletivas através do Opera Mais. Belo Horizonte, em especial, não conseguiu crescer mais do que 3, 4% das cirurgias eletivas, mas temos locais do estado que cresceu 200%, 300%. E a gente sabe que é por falta de leitos e blocos cirúrgicos para eletivas, porque a urgência e emergência domina os hospitais. Então, por isso, essa decisão, e nós estamos ainda convictos que vale a pena a insistência. Como que o senhor vê esses embates, às vezes com o Ministério Público, se isso mais atrapalha do que ajuda? É natural também, mas o Ministério Público é uma promotora específica, a Joseli, que ela de fato ela está vinculada a isso. Eu não falo do Ministério Público como um todo, mas a gente vai provar. O papel do Ministério Público, do Tribunal de Contas, é o controle externo e nós temos que ser transparentes. Então, o edital que nós fizemos, ele não era necessário. A cessão de uso do equipamento público, ele pode ser feito a qualquer momento, sem edital. O edital foi construído para trazermos mais concorrência e também oportunidades. Não é à toa que nós tivemos os maiores hospitais filantrópicos de Belo Horizonte concorrendo, mas o consórcio público de saúde, por ser público, e vamos lembrar que são mais de 100 prefeituras vinculadas ao consórcio que sabem da dificuldade da cirurgia. Não é à toa que o consórcio vencedor entrou nessa disputa, porque eles têm filas enormes de cirurgia eletiva. Mas o Ministério Público tem os questionamentos, nós estamos apresentando as respostas e nós vamos deixar a decisão do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça. Mas estamos muito otimistas, nós acreditamos sim, convictos da nossa motivação e vamos esperar agora as decisões. Secretário, me chama a atenção nas duas respostas uma palavra que o senhor utilizou, que foi convicção, né, desse projeto. Você disse que o João 23, agora ele tem um suporte, né, conseguiu atender uma demanda, aumentar a quantidade de cirurgias lá. Mas o que foi considerado para embasar essa convicção da secretaria para fazer o fechamento desse bloco cirúrgico, além dessa capacidade de aumentar a quantidade de cirurgias? Estão previstos também mais investimentos para o João 23 para ter esse suporte? Sim, quando as oportunidades aparecem, né, nós podemos deixá-las ir embora ou a gente utilizar aquilo para uma mudança. Foi o que aconteceu. Nessa ida, então, do terceiro turno, da criação do terceiro turno do João 23, nós não vimos apenas a absorção das cirurgias que aconteciam no Maria Amélia Lins, mas vimos também a possibilidade dos pacientes que entram diariamente, especialmente motociclistas, né? Gente, que isso aí é uma grande epidemia que nós temos, né? Acidentes com motos é uma coisa que tem que ser atacada. Nós entendemos que esse paciente que vai para o Maria Amélia Lins, ele não vem de casa, ele vai para o pronto-socorro. Aí ele faz a primeira cirurgia, vamos falar de uma fratura, quebrou o braço.
faz a fixação, ele começa a tomar antibiótico durante uma semana, e quando aparecia aqueles pacientes que falavam que estavam fazendo nada, eles estavam tomando antibiótico venoso. Fecha esse ciclo de antibiótico, de geralmente 7 a 10 dias, para voltar a fazer a cirurgia. Qual que é a oportunidade? Esse paciente fazer a cirurgia em um tempo só. Ele chega, ele faz a cirurgia definitiva e faz o antibiótico, sem precisar de 2 tempos de cirurgia. Isso faz com que o tempo de permanência e o giro do leito aumente. Então, este ponto nos deu a oportunidade de sairmos de 900 e poucas cirurgias para 1.500 nos 2 hospitais. Mas, com a PPP, que iremos construir a primeira PPP de saúde da história de Minas Gerais, do estado, que nós temos aqui em Belo Horizonte, já uma experiência, nós vamos levar o Hospital João Paulo II para essa PPP. E dessa maneira, toda aquela parte da pediatria passa a ser integrado ao João 23, que hoje já está fazendo reforma. O João 23 vai aumentar o seu CTI, tem uma expectativa de aumentar o seu bloco, a sala híbrida, que a gente consegue fazer toda a intervenção ali no politraumatizado, porque tem pacientes que não conseguem, não podem se locomover de tão graves. Então são investimentos que nós estamos fazendo. Mas o nosso pensamento é a curto prazo, mas a médio e longo prazo, e o João 23, de fato, é o grande hospital da FHEMIG, e teremos um outro grande hospital que vai ser essa PPP. A curto prazo, secretário, esse aumento deve ser de quanto? Deve começar quando? Se nós tivermos a liberação do Tribunal de Contas, na assinatura do contrato, se isso acontecer, a nossa expectativa é de 15 a 21 dias depois da assinatura do contrato, as primeiras cirurgias eletivas serão feitas neste hospital. Lembrando que BH tem uma fila de mais de 30 mil pessoas. Então, se a gente conseguir tirar 500 pessoas todos os meses, nós estamos falando aí de 6 mil pessoas a menos no ano em um hospital apenas. Então, isso faz toda a diferença. Secretário, hoje qual que é o maior desafio para a saúde em Minas Gerais e o que o Estado tem feito para poder superar? O desafio da saúde é o seu crescimento do seu custo. Nós temos a inflação da saúde que ela é 4 a 5 vezes maior do que a inflação normal nossa. E olha que nós estamos sentindo muita inflação hoje no nosso dia a dia. Imagina ser 4 a 5 vezes mais. Sendo que o nosso recurso não cresce na mesma velocidade, a arrecadação não cresce na mesma velocidade. Então o maior desafio é a gente fazer mais com o que nós temos hoje. E outro ponto é a população que está envelhecendo. Nós temos uma saúde melhor, os postos de saúde, e aí em todos os cantos do estado, as pessoas vivendo mais tempo, ou seja, ficando mais tempo com vida, tem mais doenças como câncer, doenças cardíacas, e aí a gente precisa de fato melhorar a saúde com eficiência. E é por isso que nós estamos apostando muito nas linhas de cuidado. Linhas de cuidado a gente garante o início ao fim do paciente e com a telesaúde. Quando a gente fala de telesaúde não é para pensar na teleconsulta de um paciente com o médico de casa, não. É o médico no posto de saúde conseguindo chegar num especialista para discutir o caso. E a gente tem uma experiência hoje que é com a FMG e com a FELUME e com o Hospital das Clínicas, que 83% dos pedidos de consulta com o especialista foram resolvidos neste mecanismo. O paciente não sai do posto de saúde, não tem que pegar estrada, que são estradas perigosas, o custo é muito menor, não tem gasolina, não tem ônibus, e a aprovação passa de 90% pelo paciente. E aí a gente reduziu somente para 17% que de fato necessitou. Então, se a gente não conseguir fazer o sistema ser mais eficiente, nós vamos sofrer, porque tem um outro lado. Nós temos a judicialização crescendo muito. Hoje R$1 bilhão, R$1 bilhão por ano do nosso recurso é para a judicialização, que sai desse processo regulado. Então nós temos que melhorar a nossa relação com o judiciário, dando mais previsibilidade, que eles confiem mais no sistema e que a gente consiga então diminuir o peso da judicialização e também melhorando o acesso com eficiência. Secretário, você pontuou uma coisa aí bem interessante, porque inclusive foi realidade numa matéria divulgada hoje lá no Rio Grande do Sul, que Porto Alegre hoje tem a sua maior fila do SUS dos últimos 4 anos, né? A saúde mais cara, a demanda também aumentando, com o envelhecimento da população principalmente. Essas são as principais demandas dessa pesquisa que pontuou esse aumento lá. Qual que é o cenário hoje em Minas? A fila, ela tá tão grande quanto? Isso é um problema. Eu falo como médico, agora vou sair de secretário e vou me colocar como médico. Já trabalhei no posto de saúde.
Existe hoje, vou falar ainda como radiologista que eu sou, eu faço muitos exames ambulatoriais e a maioria deles são normais. Então existe uma tendência, quando se melhora o acesso, das pessoas pedirem muitas interconsultas com especialistas e exames. E cai naquele bolo o que precisa de fato e aquilo que não precisaria se tivesse uma discussão. Então, se a gente não atacar a qualificação dessa fila, o filtro dessa fila é interminável. Existem estudos, experiências como na Inglaterra, nós temos o NHS na Inglaterra, que é um grande exemplo para o mundo, que se torna cada vez mais caro. E lá se percebe, quanto mais serviços de saúde você abre, maior o número de pessoas na fila aparecem. E começa a encaminhar pessoas que não precisam, e a promoção e prevenção à saúde cai. É essa a aposta, promoção e prevenção à saúde. As pessoas, nós temos que parar de correr atrás da doença e começar a correr atrás da saúde de qualidade. É o nosso investimento em ter aí mais de 300 postos de saúde sendo construídos neste momento no estado, levar a promoção de saúde, a vacinação, não deixarmos cair a vacinação, e já recuperamos, estamos no nível de vacinação muito próximo dos recordes que nós alcançamos lá atrás. Então, se a gente não fizer isso, nós vamos sempre pensar em construir novos hospitais, que o custo é muito mais alto e a conta não vai fechar. Por falar em conta, né, a gente completa agora 5 anos do início da pandemia da Covid-19. O senhor conheceu bem o que foi esse período, né, tanto quanto médico como secretário também. E queria uma avaliação sua em relação ao legado, né? O que a pandemia ela deixou como reflexão, principalmente no que se pode dizer ao financiamento do SUS. Hoje ele é satisfatório, o que falta, o recurso está chegando, não está chegando. E onde tem que ser esse investimento? É na saúde primária? É um maior desafio, né? A gente fala do desfinanciamento. A saúde, como eu falei, a inflação dela é muito maior do que qualquer outra. Mas primeiro vamos falar da parte boa, do legado, a primeira parte da sua pergunta. Eu fui presidente da FHEMIG no início da pandemia, de 20 a 21 até 13 de março de 2021, é inesquecível, né? Quando a gente entra nesse grande desafio, e nós temos um grande legado. Um legado como população, apesar que tivemos aí um movimento anti-vacina, a população de fato sabe que só estamos aqui hoje por causa da vacina, e nós conseguimos lembrar que doenças existem, a vacina nos protege, mas o legado que nós colocamos hoje são os mais de 600 leitos de CTI que permaneceram. Nós tínhamos 2.072 leitos antes da pandemia. Hoje nós estamos chegando daqui a pouco a 3.000 leitos de CTI. E boa parte dessa foi legado. Foi uma luta muito grande que nós tivemos isso no governo federal para não desmobilizar e perder tudo isso, né? Esse é um legado. E também o legado como nós teremos nesse novo hospital de PPP. Olha que interessante. Esse novo hospital, na sua concepção, ela foi concebida que aquele hospital ele vai poder dobrar os seus leitos de um dia para o outro, caso seja necessário, em novas epidemias, novas pandemias ou surtos. Então ele já está preparado. O primeiro hospital preparado para novas pandemias vai ser esse novo hospital, assim como o novo laboratório central, que tinha filas de carros para amostras, e nós vamos conseguir fazer muito tecnológico aquilo tudo. Então esse é um legado palpável para a população entender. Mas o desfinanciamento nos pesa muito. Como eu falei, o custo da saúde aumenta, novos medicamentos surgem com boa eficácia, nós temos que absorvê-lo para salvar vidas, mas são caros. E isso é uma coisa que tem que ser atacada. Eu sou privilegiado porque Minas até 2021 não cumpria o mínimo financeiro, né? Vamos falar que nós passamos de 3 bilhões e meio de reais para quase 13 bilhões hoje. Então, eu sou um secretário privilegiado porque eu tive do governador a oportunidade de ter recurso financeiro garantido. Mas nós precisamos, por exemplo, existe uma inversão. Antigamente, na criação do SUS, 2/3 do financiamento do SUS era do governo federal. Isso se inverteu. Hoje, 2/3 é dos estados e municípios, especialmente municípios. Os municípios sofrem muito hoje com o financiamento da saúde. Então, nós precisamos sempre buscar mais recursos, mas o governo federal precisa, de fato, aumentar esse investimento que nós temos hoje, porque 2/3 da arrecadação de imposto é do governo federal. Só que 2/3 de quem banca a saúde são estados e municípios. Então, a gente fala que é o terço invertido.
Secretário, o senhor falou de vacinação e do governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema tem uma proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem posições polêmicas na área de saúde. O governador até chegou a gravar vídeo com o deputado federal Nicolas Ferreira, desestimulando a vacinação em crianças. Como que é essa questão ali do governador com a saúde? Ele interfere de alguma forma? Como que funciona isso? De forma nenhuma. O governador me escolheu como técnico para fazer o que for melhor. E o governador, ele é vacinado, né? Eu mesmo vacinei ele num vacimóvel em Lagoa Santa. E o governador, ele tem uma proximidade política, isso faz parte da política do dia a dia, mas o governador não concorda com tudo que é dito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, o governador, ele estimulou a compra de vacimóveis, as vacinações nas escolas. Então, ele é favorável à vacina, à ciência, ele sempre falou isso. A parte pontual do vídeo gravado das escolas é que o governador quis dizer que as escolas, o direito a estudar não será restrito se alguém não vacinou. Ele é a favor da vacina, ele quis se posicionar sobre o direito ao estudo. E eu falo isso, nós não podemos punir uma criança duas vezes. Primeiro, ele não ser vacinado. Se os pais ou responsáveis não o vacinaram, é um erro grande, porque a vacina, nós vencemos poliomielite, vencemos sarampo pela vacina. Agora, se além disso, dele ser punido de não ser vacinado, ele não poder estudar, é uma punição dupla, mas as escolas têm que ir atrás dos pais e falar, por que você não vacinou seu filho? É isso que a nossa política pública estimula, porque se ele não vacinar para HPV, vai ter câncer de colo uterino, a menina. Se não vacinar para as demais doenças, vai ter, como sarampo, vai ter doença. Então, o papel nosso como política pública é fazer essa busca ativa. E os nossos números, que são mais importantes, Letícia, são ótimos. Nós estamos acima de 90% em quase todas as vacinas, ou seja, está surtindo um efeito positivo dentro das nossas ações. Secretário, ainda dentro desse contexto de pandemia, me chamou a atenção na sua primeira resposta sobre esse novo complexo, né, que está para ser construído, né, está para ser efetivado aí. O senhor disse que vai ser um complexo, não sei se eu posso utilizar esse termo, mas preparado para pandemias, né, com a capacidade de dobrar os leitos de um dia para o outro. Como que vai funcionar isso, assim, de uma forma bem leiga mesmo? O espaço físico, qual equipamento, como que vai ser essa logística para, de um dia para o outro, poder receber mais pessoas? Eu tenho muito orgulho deste investimento da PPP na saúde da FHEMIG, que eu vim da FHEMIG. E a FHEMIG, o tempo médio, o hospital mais novo da FHEMIG, o mais novo, a gente tem 50 anos, e o João 23, ele é o mais novo. Então vocês imaginam, temos hospitais com mais de 100 anos, são hospitais velhos, e a FHEMIG merece de fato um hospital novo. E a PPP nós juntaremos 4. O Eduardo de Menezes, que é o Hospital de Doença Infecto-Contagiosa, Maternidade Odete Valadares, um prédio tombado pela arquitetura, cheio de inconformidades. O Alberto Cavalcante, que é um hospital oncológico, e João Paulo II Pediátrico. Neste hospital super moderno, mais de R$1 bilhão de investimento, só seria possível por PPP. Nós teremos apartamentos, imagina o SUS com apartamentos. Só que esse apartamento vai ter estrutura de 2 leitos. Teremos ali apenas um leito, mas se for necessário, é só colocar a cama ao lado, que duplica a sua capacidade. Então, para os leigos, teremos ponto de oxigênio, ponto de ar comprimido, espaço para que a gente dobre de uma hora para outra esses leitos, obviamente contratando equipe, fazer isso. Não vai precisar de jeito nenhum pensar em hospitais de campanha, pensar em utilizar blocos cirúrgicos, porque teremos um hospital e ainda liderado pelo Eduardo de Menezes, que é de fato a maior referência em doenças infecto-contagiosas do estado. Os hospitais regionais, eles é uma aposta desse governo e eles vão ficar prontos nessa gestão ainda? Vão ficar prontos e logo os primeiros, Letícia. Na nossa expectativa que no segundo semestre deste ano, a partir de setembro, teremos a porta aberta de Divinópolis, com o Hospital Universitário Federal vinculado à Universidade Federal de São João del Rei, e o Hospital de Teoflotone. O de Divinópolis, 200 e um pouco mais de 220 leitos, já Teoflotone mais de 410 leitos, região do Mucuri, que será lá gerida pelo Instituto Mário Pena, que todos conhecemos aqui de Belo Horizonte. E esse vai ser grande e transformador. Hoje Teoflotone depende muito de Belo Horizonte. Imagina as pessoas saírem de Teoflotone para vir tratar aqui em Belo Horizonte. Ou seja, teremos de fato esses 2 hospitais. Já no primeiro semestre do próximo ano, já teremos aí 7 Lagoas, que está muito adiantado, e no decorrer do ano Valadares e Conselheiro Lafayette.
4 hospitais já estão a todo vapor, só Lafayette, problema dentro do vencedor, que vamos chamar o próximo vencedor, que ainda não iniciou as obras, expectativa que as obras já comecem aí, se tudo der certo, em maio para junho, ou seja, 5 hospitais regionais entregues à população. Secretário, saindo um pouquinho dessa questão regional, mas indo já para o interior, né, que o senhor pontuou aqui algumas vezes da necessidade de estrutura, às vezes falta de equipamento, recurso que é destinado ao município, e o município não consegue arcar com todas as despesas. Nós tivemos um caso muito recente agora, lá na região do Rio Doce, em que um menino de 2 anos morreu, foi picado por escorpião, e a família denuncia que nos 2 hospitais teria faltado o soro escorpiônico para poder fazer o tratamento desse menino. Há algum relato na secretaria de que está em falta esse soro? Como é que vocês têm acompanhado isso? O soro não está em falta e essa criança recebeu o soro, mas com o retorno da fábrica da FUNED de soro, nós poderemos encurtar os espaços, os tempos. Hoje os soros nós temos ele espalhado em todo o estado. Geralmente fica em locais com maior incidência de acidentes com animais peçonhentos e também de maior população, onde geralmente tem maiores riscos. Mas com uma produção mais robusta, nós poderemos diluir mais e o tempo de resposta é ainda mais oportuno. Apesar de termos SAMU hoje no estado inteiro, e a gente consegue levar, nós temos uma frota aérea de helicópteros novinha, mas vai ser um passo a mais que daremos. E outra coisa também lá importante, há uma tendência do Butantan não produzir mais soros com o tempo, porque o Butantan está indo muito para o imunobiológico, que é o que há de melhor na tecnologia de câncer. E é um compromisso nosso, do governador e do vice-governador, professor Matheus, de termos a FUNED fazendo aquilo que é estratégico. Isso não rende recurso. Isso, de fato, é uma despesa muito maior do que vender ele ao Ministério. Mas a gente sabe, se ninguém fizer, quem é que vai atender? Hoje o Paraná sofre com a aranha marrom. Eles não têm o soro. Quem vai vindo é a FUNED, esse soro. E o número de acidentes com a aranha lá é tão grande que eles não têm soros suficientes. E com essa nova fábrica da FUNED, nós vamos conseguir cumprir basicamente toda essa necessidade que nós temos no Brasil, ajudando o Butantan na produção que nós temos aí de necessidade. Secretário, sobre a questão da dengue, né? Eu peço até a ajuda do Railan. Como que tá esses números aqui no estado? A gente viu um crescimento bastante. Está preparado o estado? Tem infraestrutura para receber todos esses casos? Está preparado e é comum nessa época esses aumentos. Mas quando a gente compara com o ano passado, nós temos 10 vezes menos casos do que ano passado. Ou seja, nós já estamos em queda, e se a gente separar Minas Gerais do Triângulo Mineiro em relação à dengue, nós vamos reparar que foi o Triângulo Mineiro ainda que puxou esses casos, ainda temos menos de 100 mil casos. Ano passado, nessa semana epidemiológica, já tínhamos mais de 1 milhão de casos. E já está, de fato, diminuindo. E a gente aposta muito que esse resultado tem a ver com os drones. Os drones, Letícia, faz toda a diferença. Todos os municípios têm estes drones. E ele não só mapeia, e nós temos vários casos comuns. Ele mapeia, ele olha, por exemplo, no telhado de uma casa, que a caixa d'água bateu uma chuva, época de chuva com vento, e tirou a tampa. Se você perguntar lá para o dono da casa, fala, não, minha caixa d'água é tampada. Mas ele não sabia que essa caixa d'água estava destampada. E o agente de endemias não vai lá em cima. Então nós não só conseguimos identificar, como jogamos as pastilhas de larvicida lá dentro, matando ali como foco. Então nós temos muita aposta em que os drones estão fazendo muito sucesso. Mas este ano esse crescimento é normal nessa época. Nossa letalidade está metade da letalidade brasileira, está 0,03, a do Brasil está 0,06. Significa que essa capacitação que nós fizemos desde outubro do ano passado, já sabendo que a dengue vai acontecer, a gente está fazendo isso. As doenças respiratórias já estamos agora preparando. Não adianta, gente. Dengue vai vir sempre de janeiro a abril. Se algum gestor falou que foi pego de surpresa, não é verdade. Pode acontecer um pico muito elevado, mas não é de surpresa, nós temos que nos preparar antes. É o que nós estamos fazendo de forma adiantada. Nós tivemos a epidemia da dengue, né, no último ano, os casos, como o senhor citou, os casos altos. Vimos ali uma ação conjunta, inclusive, do Estado com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a instalação de não sei se eu posso utilizar esse termo também, hospitais de campanha ou provisórios, né, ali para poder atender pacientes. Ficou algum legado de estrutura que pode ser utilizado este ano?
Ficou importante de legado pensar, porque o paciente de dengue não é um paciente grave, geralmente, né? Eles morrem, mas proporcionalmente 1.700.000 casos, e o número de pacientes que internaram e morreram é muito pouco se comparado com o Covid, por exemplo, tem que ter uma estrutura muito ampla. Mas fica o legado de entendimento de como é importante organizar uma rede. Como nós falamos na época, eu e o Danilo, o secretário municipal de saúde, que foi uma parceria que nós tivemos na Defesa Civil, montando aquele hospital de campanha, que é uma região de hidratação. O que a gente sabe da dengue? Eu trabalhei com dengue muitas vezes no Hospital Júlia Kubitschek, eu era coordenador do enfrentamento à dengue à época. A dengue, se você manejar, se você atender bem o paciente, o risco de morrer é muito baixo. Por 2 motivos. Você perceber os sinais de alarme e logo trazer aquele paciente com uma hidratação mais importante, ou não fazer também hidratação indevida, venosa. Paciente com doença cardíaca ou renal não pode receber muito soro. E muita gente não treinada e sem saber como lidar com dengue, acaba dando muito soro, e esse paciente pode descompensar a doença de base dele, a doença cardíaca e renal, que não é a própria dengue. Então essas capacitações que nós fizemos de forma adiantada vem diminuindo a letalidade, e a organização de ter locais exclusivos de dengue é mais fácil de você capacitar aquela enfermagem, capacitar aqueles médicos, porque eles começam a atender só dengue e sabem conduzir melhor esse processo. Então esse aprendizado fica, essa parceria com o Belo Horizonte foi super importante, e caso tenhamos novos momentos difíceis, nós já sabemos que vale a pena, porque dá certo, os resultados apareceram. Secretário, você comentou aí sobre a questão do atendimento bom, a possibilidade de resgatar, não deixar a pessoa morrer é muito maior. Hoje, qual o grande gargalo na rede estadual de saúde em relação a profissionais? Qual especialidade está em falta e como tem sido essa competitividade com a rede privada? Acertou em cheio a nossa dificuldade, especialmente de anestesistas. Hoje, a anestesista, nós temos uma dificuldade enorme, porque a parte de estética, em especial procedimentos ambulatoriais, privados, não só em Minas, São Paulo em especial está levando muito eles para lá, façam que esse nosso Opera Mais, né, esteja hoje crescendo ainda, 1 milhão de cirurgias no ano, mas é um profissional essencial nesse processo. Então, anestesista, pediatras do interior, nós temos que incentivar, e psiquiatras a formação. Médico é isso. E terapeuta ocupacional, né? Hoje nós estamos vendo as doenças vinculadas com a transtorno de espectro autista crescendo muito, e nós temos alguns profissionais essenciais como o terapeuta ocupacional, que nós temos descontinuado a formação há muitos anos. E hoje a importância desse profissional está evidente. Então nós temos buscado essas discussões nos fóruns específicos, até com o presidente do CONAS, que faz parte dentro do Conselho de Residências Médicas, lá no governo federal, para que a gente consiga estimular a abertura dessas vagas de residência, e dentro do MEC também de terapia ocupacional. Seria um momento da gente repensar a formação desse profissional de saúde? Nós temos que a formação do profissional de saúde, que também, hoje, de cada 100 médicos que se formam, só tem vaga para 25 na residência. Então nós estamos formando muitos médicos, mas poucos especialistas. É a realidade. Não adianta a gente fechar os olhos para a realidade e falar, isso é um problema da formação. Não, nós temos que buscar a qualidade. E tem países como o Canadá que as vagas de residência e cursos de medicina são vinculados à necessidade do sistema de saúde deles, que também é universal. Então temos que olhar para o SUS e entender qual que é a necessidade do SUS hoje. E ela ser de fato a demandadora da formação médica, da formação da saúde, porque não pode ser um olhar só de mercado. Tem que ser um olhar de necessidade da população. Secretário, a gente já está caminhando para o final da entrevista. O senhor é um dos secretários mais populares do governo Zema, ficou bastante conhecido principalmente ali na época da pandemia. O senhor tem vontade ali de aproveitar esse conhecimento para disputar algum cargo político? Não tenho vontade, já me ofereceram algumas vezes na minha vida, mas eu gosto muito de ser gestor, gosto muito de ser médico, trabalho até hoje como médico, dou plantão até hoje, e eu deixo isso para quem tem vocação, né? A minha vocação de fato é ajudar as pessoas, ser médico, e isso aí já tem muita gente querendo, e tomara que tenhamos sempre bons políticos para dar oportunidade para secretários técnicos como eu,
de poder tentar fazer a diferença. Então, sou muito grato pela oportunidade, mas interesse em ser político, essa picada eu não recebi ainda. Secretário, obrigado, sempre muito bem-vindo voltar mais vezes aqui com a gente. Obrigado pela recepção, obrigado pela discussão que nós estamos fazendo. Estou sempre à disposição. Eu confio muito na imprensa como uma forma de chegar à população com boa informação. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela companhia que me acompanha sempre, né, Renan? Em qualquer lugar que estamos juntos. Foi um prazer estar com vocês. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos no canal de O Tempo e no portal otempo.com.br. Até mais.